Oi pessoal do Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline, seja bem-vindo ao Doc Desabafo Oficial Korea. E o vídeo de hoje é sobre o dorama mais viajado de 2020. Gente, que loucura, que surto coletivo foi o novo dorama da Netflix, chamado aqui no Brasil de Enfermeira Exorcista, que tem o título em inglês de School Nurse Files, e conta com 6 episódios no total já lançados. E eu tô na expectativa de que eles lancem mais, né? A parte 2 aí do dorama. Foi um dorama que fez metade da Dramaland se perguntar onde a Netflix estava com a cabeça quando resolveu produzir esse dorama. E eu preciso logo de cara já dizer pra vocês que eu não desgosto do dorama. Eu acho sim que ele é muito diferente de tudo que eu já vi. E eu acho sim que ele é muito viajado. Mas eu acho que ele conseguiu criar uma estética própria e isso tem grande mérito. E apesar de eu ter me chocado sim, logo de cara, no primeiro episódio eu já pensei em dropar o dorama, eu fico feliz de não ter feito isso. Porque eu achei o roteiro muito inteligente e a forma como ele ornou com toda a estética visual, gente, o coração chega a bater mais forte. Eu gostei disso. Então a história vai ser em torno da Eun-young, a nossa enfermeira, mais ou menos exorcista, que tem a capacidade de enxergar geleias. E aqui, gente, logo de cara já começa a loucurada. Eles criaram um novo mundo, um novo jeito de retratar espíritos, auras, energias ruins, boas, fantasmas. E esse novo olhar é ver todo esse universo de fantasmas, etc., que eu já falei, através das geleias. Atualmente, a enfermeira Eun-young tá trabalhando como enfermeira escolar num colégio bizarríssimo. No colégio, a enfermeira, logo no primeiro episódio, vai conhecer o professor de literatura chamado In-pil, que é interpretado pelo ator Nam Joo-hyuk. Esse professor é neto do fundador do colégio. Um dia ele vai herdar, então, e começar a administrar tudo aquilo. Ele tem um problema na perna, já que ele sofreu um acidente de moto. Então, assim, a Young e o In-pil vão se tornar amigos e crushes logo no primeiro episódio. Uma coisa que você deve saber sobre esse dorama é que as coisas lá são muito rápidas. Então, como eles criaram esse novo universo, muitas coisas vão parecer estranhas aos nossos olhos de primeiro momento. E até de último momento também continuam parecendo estranhas. E mais no fim, você vai perceber como todas as coisas elas estavam interligadas. O In-pil, ele não vê as geleias, mas ele acredita logo de cara na enfermeira e ela vê nele uma aura, uma geleia, que é tipo um escudo, que faz com que as geleias malignas não consigam afetar ele. Ou seja, o In-pil é muito poderoso e o In-pil junto com a Young se tornam ainda mais poderosos. E resumidamente, esses 6 primeiros episódios, que foi o que foi lançado até agora pela Netflix, vai retratar a batalha diária da enfermeira Eun-young, tentando salvar os seus alunos do mundo misterioso das geleias e agora contando com um novo parceiro, que é o In-pil, o professor de literatura. E também tem todo um mistério em torno da construção do colégio, que foi num lugar muito perigoso, onde antigamente era um lago que foi soterrado porque ele era um lago místico e as pessoas iam lá para se matar. Então eles soterraram tudo aquilo e construíram o colégio por cima. O dorama vai jogando diversas pistas sobre a história e a primeiro momento você não se dá conta, mas quando chega no fim, você tem uma epifania, você tem um boom, você fala, agora eu tô entendendo um pouco. Esse boom em mim, assim, foi principalmente depois do episódio 5, que pra mim é o melhor de todos. E agora eu vou contar pra vocês mais a fundo o que aconteceu no dorama, então vai sim conter spoilers. Após assistir os 6 episódios, eu cheguei à conclusão de que esse universo das geleias nada mais é do que a visão da Eun-young, gente. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar sobre o cerne das coisas. As geleias, aqueles bichinhos, polvinhos, a baleia que voa no céu, etc. O que eles são? São a representação do tal do mundo onírico, de sei lá Deus o que, fantasmas, espíritos. Geralmente, quando assistimos a doramas ou séries ou filmes, qualquer coisa que vai retratar espíritos, fantasmas e etc., eles são mostrados com tons mais sombrios e uma coisa mais dark pra te dar medo mesmo. E meio que as coisas eram assim, porque lá no episódio 5 a gente teve uma visão da adolescência da Eun-young quando ela conheceu o amigo dela, o Kang-sun, e ele tava fazendo aquele desenho bizarro lá, cheio de monstros. E aí a Eun-young vê aquilo e fala, nossa, isso daí parece muito com o mundo que eu vejo. E o desenho, né, tem até um close lá nele, é super creepy, gente. E enquanto tava tendo aquelas cenas na escola, quando a Eun-young ainda era jovenzinha, a gente teve uma visão dela que não era bem geleias, né, que saíam assim dos lugares, era aquelas mãos, era um negócio preto, era um pouco mais dark do que agora o mundo colorido das geleias divertidas da Eun-young. Então até aquele momento a Eun-young via essas geleias de uma outra forma, de uma forma que era o quê? Mais sombria, que dava medo pra ela, tanto que ela tava até machucada. Então acho que depois dela conhecer o
Kansum e ele abriu os olhos dela para ela enxergar o mundo de um outro jeito, foi que ela conseguiu agora encarar as geleias de uma forma mais positiva para não tornar a vida dela tão árdua, tendo que enfrentar tudo aquilo sozinha, sem ter outras pessoas que vissem aquilo. E principalmente depois que o Kansum deu para ela aquele livrinho com aquele stop motion, e lá ele desenhou ela como uma mulher feliz, corajosa, quase como uma super heroína, que tinha uma espada, uma arminha e que ia enfrentar esse mundo. E ele até disse pra ela: se proteja e se divirta enquanto enfrenta isso. Olha só que lindo, gente. Nessa cena eu já tava chorando 1000 lágrimas. Porque olha só que perfeito. Ela confiou naquilo, ela adotou aquela postura pra vida dela. Tanto que agora ela tem o quê? Aquela espadinha colorida e a arminha. Então o que a gente tá vendo agora no mundo das geleias é a forma positiva como a Young encara tudo isso e tenta viver a sua vida da forma mais divertida possível. Essa foi a minha análise desse mundo das geleias criadas pela Young. Então, gente, foi por isso que eu chorei muito no episódio 5, porque o Kansum mudou a vida dela completamente. E quando ele morre, ele quer ir lá visitar ela, porque ela também foi muito importante pra ele. E aí, gente, quando ele desaparece, já não tinha estruturas mesmo, não. Chorei muito. E a visão que ela teve com a morte dele, gente, depois da morte dela, só tinha lágrimas aqui. Se eu fosse uma geleia, seria uma geleia chorando. Eu achei que o episódio 1 foi too much. Foi muito assustador a primeiro momento ver toda essa atmosfera diferente, porque pra mim soou muito creepy. Só fiquei com dó dos coitados dos alunos, gente, porque só sofrem naquele lugar. E aquele lema do sorriso atrai boa sorte, eu sabia que assim que o dorama tinha começado com aquilo, com aquela monte de criança rindo daquele jeito estranho, sabia que alguma coisa por trás daquilo tinha, né? Quando os professores e os alunos estavam todos sobre o efeito dos ácaros, das geleias malignas, e daí eles começam a ressaltar alguns preconceitos. O que ficou mais aparente da questão da sexualidade, depois na sala dos professores, os professores tudo rindo, falando que quanto mais cedo eles descobrissem quais alunos eram lésbicos ou não, eram mais fáceis de consertá-los. E aí a gente tem um Impio todo sério lá, falando pros professores que não é bem assim não. E inclusive teve outra parte muito explícita do preconceito também que eles tinham em relação a deficiências físicas. E foi uma cena bem pesada. E eu quero falar também sobre a comedora de ácaro. Gente, eu achei aquilo muito absurdo. E coitadinha da menina, ela tinha um sonho de poder sair lá da zona dela, dos 5 quilômetros. E esse sonho foi realizado graças a Young. E aí, após fazer a cirurgia lá no estômago, ela conseguiu ultrapassar aquela marca e realizou o sonho dela. Então, eu vi que tinha muita gente que não gostou do dorama. Mas depende muito da perspectiva. No começo, aqueles patos que ficam no colégio, eu achava a coisa mais estranha. No final, eu já tava adorando. Quando os patos entram lá na enfermaria, eu tava tipo, ai, que fofinhos. Na última cena do episódio 6, quando a Young tá lá de mãos dadas com o Impio, eles estão um do lado do outro, a escola destruída atrás, e os patos passando atrás, eu achei aquilo super épico, muito lindo. Uma coisa que eu posso dizer que eu não gostei assim mesmo, foi o modo como as pessoas tratavam o Impio. A Young com ele na sala dos professores, falando que não ia pra Busan, que os dois não eram namorados. Pra quê? Qual a necessidade? E depois, quando ele achou que ele ia ser abandonado lá no porão do episódio 6, coitado, pra subir aquele monte de escadaria, que lá parece um castelo ao invés de porão de escola. Tudo bem que a Young tinha saído correndo pra conseguir pegar a espada dela a tempo, antes de tudo ir pelos ares, mas o coitado se sentiu muito abandonado, se sentiu incapaz. Ai, não gostei disso. Me contem, vocês gostaram? O que vocês acharam? Acharam que tentou ser engraçado, mas não foi? Comentem aqui embaixo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, de compartilhar com os amigos, de me seguir nas redes sociais e até o nosso próximo vídeo.